Olá, arquitetos de Havana! Este que vos fala é Éder Amorim e estamos começando pelo canal Jucas Crio mais um Música na Caneca. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os 30 anos de um dos maiores clássicos do rock nacional, o disco A Revolta dos Dandies, dos Engenheiros do Havaí. Antes de começar a falar do disco, eu quero falar para vocês um pouco como era a situação da banda naquele momento. Eles haviam estreado em 86 com o disco Longe Demais das Capitais, um disco que foi bem sucedido, mas que ainda mostrava uma banda procurando identidade. Quando eles partiram para a gravação do segundo disco, eles sofreram uma baixa. O baixista Marcelo Pitts acaba deixando o grupo. Outros grupos normalmente colocariam simplesmente um baixista no lugar. Como estamos falando de engenheiros, nunca se espera o caminho comum. E ao invés de chegar um novo baixista, Humberto Gessinger, que até então era o guitarrista do trio, passa a ser o baixista da banda. E para o seu lugar na guitarra, eles contratam Augusto Lix. A aposta era audaciosa, mas deu muito certo. Essa formação foi responsável pelo auge criativo e o auge de sucesso dos Engenheiros do Havaí. Muitos fãs consideram os discos dessa fase como os melhores da banda. Fato é que com a formação definida, eles entram em estúdio para gravar o A Revolta dos Dandies. E esse disco abre com a primeira parte da faixa título, A Revolta dos Dandies Parte 1. Aqui nessa faixa você já consegue perceber como a decisão do Humberto partir para o baixo foi a mais acertada possível. Porque mesmo sendo baixista ainda inexperiente, ele criou uma linha de baixo fenomenal, o que acabou se tornando uma das características principais dos Engenheiros. Além dessa faixa, nós temos outras que se tornaram clássicos com o tempo, como Infinita Highway, Terra de Gigantes e Refrão de Bolero. Refrão de Bolero é até engraçada, porque ela não ficou famosa na versão desse disco, nem nesse mesmo momento. Pelo contrário, aqui ela ainda passou um pouco despercebida. Ela só foi notada pelo público anos mais tarde, quando a MTV começou a transmitir um clipe ao vivo dela, onde ao invés de baixo, guitarra e bateria, Humberto tocava essa música ao piano. De qualquer forma, o sucesso tardio da música só servia apenas para mostrar que esse disco tinha diversos tesouros ainda a serem descobertos. E falando de Terra de Gigantes, essa música tem um detalhe muito interessante. Ela é uma das primeiras faixas do rock nacional a não conter bateria. É uma balada meio tempo, sem bateria. Isso deixou os executivos da gravadora de cabelo em pé, que praticamente exigiram que a banda acrescentasse um instrumento à versão finalizada da música. Com todo o sarcasmo que era permitido aos engenheiros, eles gravaram uma bateria, que desaparece tão rápido quanto aparece, é apenas uma virada naquele trecho que diz "Hey mãe, tem uns amigos tocando comigo", e acabou. Aliás, nesse momento também dá para ouvir um contrabaixo, que é tocado pelo produtor do disco, Reinaldo Barriga, que seria como se fossem os amigos tocando com o Humberto, né, como ele vai falando aí na letra. Como eu já disse para vocês, essa música, Terra de Gigantes, Infinita Highway, A Revolta dos Dandies, Refrão de Bolero, são clássicos absolutos dos Engenheiros. Até quem não é fã da banda conhece, né, e quem é fã não precisa nem dizer. Só que quem é fã procura conhecer o disco inteiro, não é verdade? E nesse disco nós temos músicas extremamente saudadas pelos fãs, mas que às vezes não são tão tocadas pelo próprio Humberto, ou que as rádios não tocam. Um exemplo é a faixa Filmes de Guerra, Canções de Amor. Muito querida entre os fãs, existe um disco dos Engenheiros que bem antes dos acústicos ficarem famosos eles já estavam apostando mais ou menos nessa sonoridade, que tem o título. Mas apesar deles terem tocado na gravação, ela não está no disco. E é muito engraçado que você ouve ele e escuta a plateia pedindo para tocar essa música. E no disco ela nunca chega, infelizmente. O disco tem muitos outros destaques, a começar pela segunda parte da faixa título, que aqui veio dividida em duas faixas. Né? Ao vivo, na época, eles tocavam elas na sequência, como ficou registrada no disco Alívio Imediato. Mas aqui no disco ela está separada, o que é muito interessante também. Isso é um resquício do rock progressivo que gostava muito, gosta aliás, né, de colocar parte 1 e parte 2 separadas no tracklist, né, fazendo ali todo o enredo, né, e retornando a um determinado trecho do disco,
Humberto costuma falar que por muito tempo ele não conseguia pensar na música solta, né? Ele pensava na concepção de um disco. E ouvindo os discos dos Engenheiros é possível realmente perceber isso. Perceber como a sequência de faixas que ele coloca, de certa forma, se complementam, contam uma história interessante, né? Que vai agradar aquelas pessoas que gostam de prestar atenção nas letras, ver o que uma complementa na outra, e até mesmo na parte instrumental. Os Engenheiros são muito conhecidos por utilizar trechos instrumentais de uma música em outra, e nesse disco nós já temos essa presença marcante, né? Algumas músicas têm a mesma melodia ou semelhanças. Algumas pessoas poderiam dizer que seria falta de criatividade, como o próprio Humberto Gessinger já respondeu uma vez, excesso de criatividade, né? Utilizar o mesmo trecho musical aí para músicas distintas. Eu acho isso genial. Aliás, eu acho o Humberto um cara genial, um cara sensacional. Poeta extremamente bom nas letras, excelente para compor músicas, para compor enredos, compor toda a sequência do disco. Enfim, eu sou fã dos Engenheiros. Vocês devem perceber aí que eu sou um pouco parcial demais quando falo do Humberto. Continuando a falar aí do tracklist, nós temos ainda, além dos Outdoors, Vozes, Desde Aquele Dia, Guardas da Fronteira, que são músicas sensacionais também, muito fortes, que você ouve, você não sabe como que elas permaneceram como lado B, lado C, né? Poderiam facilmente ser um single, músicas que estariam tocando nas rádios, né? E temos também a Quem Tem Pressa Não Se Interessa, que é uma música que eu acho muito interessante, porque ela contém apenas baixo e bateria, né? Quando eles começaram a ensaiar para o disco, ainda não tinha um guitarrista, então era só o baixo e a bateria. Então, por conta disso, muitas linhas de baixo tem essa melodia mais marcante, que fica mais na cabeça. E nessa aqui, por exemplo, ficou tão bom que de última hora eles decidiram que não ia ter guitarra, era só o Humberto e o Carlos, e foi sensacional. Decisão acertadíssima. A Guardas da Fronteira, que eu citei, tem inclusive a participação do Júlio Reni, né, que é um músico lá do Rio Grande do Sul também, contemporâneo aos Engenheiros, ao Nenhum de Nós. É um cara que, apesar de não ter estourado nacionalmente, através dessas bandas você de certa forma acaba conhecendo um pouquinho dele. E da faixa Desde Aquele Dia, que eu também citei agora, ela de certa forma dá nome à nova turnê do Humberto, que é Desde Aquela Noite. E é uma turnê que felizmente o Humberto vai tocar esse disco na íntegra. Ele vai comemorar os 30 anos desse disco. Outra coisa que eu acho sensacional dos artistas fazerem, tanto para o público que acompanhou naquela época e que quer reviver, né, quanto para nós que temos menos de 30 anos e não tivemos a oportunidade de acompanhar essas turnês maravilhosas e que vamos ter agora, né? Agora, só que com um cara mais experiente, uma banda talvez melhor ensaiada, não sei como é que estava a banda naquela época, mas de qualquer forma a gente já pode colocar aí a experiência e todo o nosso entusiasmo em ver a turnê de um disco que a gente não viu nascer, mas que a gente gosta muito. Sei que muita gente que está assistindo acompanhou o lançamento na época, curtiu bastante, foi no show. Essa turnê vai ser lançada dia 17 de março no Rio de Janeiro. Já está marcado aqui, acho que para maio, aqui em São Paulo. Eu com certeza estarei lá para curtir esse disco, que é um dos meus discos favoritos, um dos que mais me influenciou. E, bom, para encerrar, falar um pouco sobre a parte gráfica do disco, né? Você vê que ele tem essa capa aqui toda amarelona, né? Essa que é um conceito que o Humberto teve para representar a bandeira do Rio Grande do Sul, né? A trilogia das cores, né? Aqui o amarelo. O disco seguinte, que é o Ouço Que Eu Digo, Não Sou Ninguém, foi a capa vermelha. E 3 discos depois, o Várias Variáveis, da cor verde, representava as 3 cores da bandeira gaúcha. Que eu também acho muito legal, essa coisa da banda juntar a sua obra para homenagear uma pessoa ou um lugar, né, seu estado. E discos distintos, né, discos que liricamente não tem muito a ver um com o outro. O Ouço Que Eu Digo e o A Revolta, a parte instrumental é bem parecida, só que o Várias Variáveis já é um pouco mais diferente, né? Ele, como Humberto disse no livro
que ele lançou, para ser sincero, o disco mais paulista dos Engenheiros. E é isso, galera. Peço que vocês procurem escutar esse disco, vão atrás, tem bastante formas, né, de você conseguir ouvir esse disco hoje em dia. E só gostaria de mandar um agradecimento especial aí para uma amiga minha, a Rose, que foi quem me apresentou Engenheiros. Ela me emprestou na época da escola toda a discografia do Humberto e depois eu fui me aprofundando mais, tanto que o A Revolta foi um dos últimos discos dos Engenheiros que eu fui escutar. E mesmo sendo um dos últimos, foi um dos que mais marcou. Já é o disco que eu mais escuto dos Engenheiros, provavelmente, talvez aí junto com o GLM e o Várias Variáveis. O vídeo já está um pouquinho longo, eu vou encerrar logo, né, para não estender demais. E é isso aí. Deixa aqui aquela curtida se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus amigos que gostam de Engenheiros do Havaí. Fica de olho no canal que em breve tem mais novidades. Se inscreve aí, deixa aqui comentários, dicas, perguntas, sugestões de próximos vídeos, outros discos que vocês querem que a gente fale aqui no canal. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou!